Bom dia, terceirão. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Espero que bem. Começando mais uma semana, mais quentinha pelo menos, né? Espero que estejamos todos bem aí, com paz no coração. Galerinha, hoje a gente começa a falar sobre a formação dos Estados Nacionais, ok? Pode ser que apareça a formação das monarquias nacionais, pode ser que apareça estados absolutistas, estados modernos, podem aparecer vários nomes para vocês dessa aula que eu vou começar com vocês agora, tá? Então, só para vocês entenderem, hoje eu vou falar sobre o geralzão, né, desta aula e depois eu vou trabalhar cada um dos países, né, que interessam para vocês. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né? Vou falar também do Sacro Império Romano Germânico, da Itália, que vai dar mais algumas aulinhas aí para vocês, tá? Então, a gente tem vários conteúdos aí a serem vistos, tá? Mas acho que até semana que vem a gente já terminou, beleza? Qualquer coisa, acho que na outra semana já terminamos. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer problema, me procura, não esquece disso, por favor. A gente precisa focar. E agora, ainda mais que a gente já sabe a data do vestibular, né? Acho que eu sei que tem muita gente que queria 2 vestibulares, mas esse é o momento. Então tem que lutar, tá? Então, meus queridos, foco, fé e força. Vamos lá, que vai dar tudo certo, tá? Bom, meus queridos, na última aula, deixa eu explicar, né? Eu coloquei lá Baixa Idade Média, alguém vai falar, França, mas você não ia terminar a Baixa Idade Média? Sim, é que assim, galera, eu não gosto de ficar delimitando a história. A história é muito grande para você ficar delimitando ela a pequenos pontos, né? Mas é interessante que vocês percebam que a formação dos estados está relacionada à Baixa Idade Média. Não tem como eu falar de formação dos estados nacionais e não falar da Baixa Idade Média, né? Então, só para ficar bem claro, eu vou mandar depois o material da formação dos estados nacionais para vocês. Acho que já mandei, na verdade, né? Que eu estou pensando aqui agora na aula, né? Que eu estou gravando. Mas eu vou mandar para vocês já essa questão. Legal? Beleza? De boa? Legal. Meus queridos, crise do século XV. França, mas já não tinha tido uma crise do século XIV? Já. Mas a crise do século XV ela vai ser importante para a formação desses estados nacionais. Principalmente Espanha, França e Inglaterra. Porque Portugal já tinha se criado, né? Se você pensar bem, já no século XV, Portugal já passou até pela Revolução de Avis, né? Então você já tem Portugal bem estabelecido. Agora, França, Inglaterra e França ainda não tinham passado por isso. Beleza? Bom, meus queridos, a primeira coisa que vai acontecer no século XV, as crises do século XIV acabaram, tá? Acabaram no sentido assim de dar uma estabilizada, porque a Guerra dos 100 Anos ela vai se manter, mas você vai ter no meio desse século o fim dessa guerra. Então você vai ter a possibilidade de França e Inglaterra se formarem depois desse rolo, né, da Guerra dos 100 Anos, tá? Bom, a gente vai ter também a burguesia voltando a ter um grande poder, uma perseverança muito grande. Então, o crescimento das atividades vão ser muito grandes, as atividades comerciais, que vai beneficiar a burguesia. E a burguesia ela é papel fundamental nessa organização dos estados, tá? É ela que vai dar o start na coisa, né? É ela que vai começar a dar o pontapé nessa bagaça. Bom, como eu disse, a burguesia vai ser essa necessidade, né? Vai ter esses pontos. E aí vem uma questão importantíssima, uma ideia fundamental, que é o quê? Dentro deste conceito das necessidades burguesas, ela vai jogar com o rei, tá? Ela vai, como eu disse, ela precisa dar o start. E para dar o start, ela vai ter essa necessidade através
da expansão do mercado, literalmente. Tá? Há uma preocupação aí, então, de busca de novos mercados, porque a burguesia precisa disso. Tá? Por que ela precisa? Porque ela precisa ampliar os ganhos dela, e ela só vai ganhar mais vendendo mais. Beleza? E outro ponto que também é importante, eu coloquei moedas aí para vocês, mas existe um ponto mais importante aí, que é o quê? O ouro, né, em si. O metal precioso. A Europa não está tendo mais metais preciosos, tá? Ela não tem mais esses metais preciosos. Por quê? Imagine a cena, pessoal. Isso eu sempre falo e a galera às vezes esquece. Mas vou repetir. Se eu sou um burguês e estou vendendo produto lá na Europa, o dinheiro está circulando, a galera está fazendo riqueza dentro da Europa? Tá, mas é grande o fazer riqueza? Não, porque pensem, a maior parte dos grandes compradores vão ser de nobres. Esse nobre ele vive do quê? Do servo, do trabalho do servo. Esse servo não gera riqueza, ele gera comida. E a burguesia não quer ficar aceitando comida, ela vai querer aceitar ouro. E eu até acredito que esse nobre tivesse uma reserva de metais preciosos. Mas essa reserva de metais preciosos acaba uma hora. Então, França, mas não tinha minas? Tinha, só que também vão acabar, ou vão diminuir drasticamente no século XV. Então, existe uma busca por esses metais preciosos. Eles precisam fazer esse dinheiro circular. E quem vai dar esse start de que precisa disso é a burguesia. A burguesia quer isso. Tá? Bom, outro ponto que é legal de vocês perceberem é que eles sabem que para buscar os produtos deles e para ficar mais barato, eles vão precisar sair daquele monopólio do Mediterrâneo. E aí que entra, por exemplo, a burguesia portuguesa, que vai tentar e vai conseguir, né? Fazer o périplo africano, que é dar a volta no continente africano para chegar às Índias. Lembrem-se que eu sempre disse, a minha preocupação são as Índias. Eu quero buscar as Índias. Então os caras vão atrás das Índias. Beleza? Então eles vão atrás das Índias. Esse é um ponto legal. Tá? Beleza, meus queridos. E a burguesia, para conseguir fazer tudo isso, para ter essa facilidade do comércio, para ter esse desenvolvimento todo que ela procura, ela precisa dos estados nacionais, das monarquias nacionais, desses estados modernos, tá? Que virá através da centralização do poder político, que pode ser o absolutismo ou não, tá? Mas geralmente vai vir junto com o absolutismo, tá? Então, essa formação das monarquias nacionais está ligada a esse novo grupo da burguesia. França, então quer dizer que eles vão se dar bem? Sim, mas não necessariamente eles vão se dar mais bem que os outros. Porque, apesar da briga que vai existir para centralizar o poder entre o rei e os nobres, porque quem tem que centralizar o poder, quem tem o poder para centralizar é o rei, ele vai brigar com os nobres, porque o nobre era o líder daquelas regiões, ele era o senhor feudal, então ele vai centralizar o poder nele. E vai tirar aquele poder local dos nobres e da própria igreja. Só que isso não significa que eles vão deixar de ser amiguinhos, ok? Eles não vão deixar de ser amiguinhos, tá? A nobreza e a igreja vão acabar virando a burocracia do país. O que é burocracia? É aqueles funcionários públicos que vão trabalhar nessas regiões. Então, meus queridos, essa formação dos estados nacionais vai vir através dessa aliança do rei com a burguesia. O rei vai buscar o quê? Dinheiro da burguesia para formar os exércitos nacionais. Não depender só de mercenários e acabar com aquela dependência de nobres, dos cavaleiros, né? Nobres. Buscar a criação de um exército nacional padronizado, bem elaborado. Isso já caiu umas 2 vezes no primeiro dia da UEM, tá? Fique esperto. A burguesia, meus caros, por sua vez, vai financiar o rei em busca da centralização. Então aqui tem o nome e aqui tem a grana. Aqui vai ter o poder militar, aqui vai ter a grana. Beleza? E aí a burguesia vai chegar no rei e falar, então eu quero alguns pontos. Eu quero padronização da economia,
que significa essa padronização da economia? Eu quero deixar tudo igual. Peso, medida, moeda, tudo bem? Então, ele quer padronizar essas coisas. Beleza? Facinho. Legal. E, em troca disso, menos impostos. Porque, lembrem-se, a burguesia pagava imposto em cada feudo que ela passava. Então, a burguesia quer essa normalização, essa padronização da economia, é uma coisa fundamental, tá? Beleza. E aí, ó, que eu estava dizendo para vocês, apesar dele ter que brigar com a nobreza e com o clero, muitas vezes, de chegar com o exército e falar, ó, vocês vão me obedecer, e a nobreza falar que não, e ele quebrar o pau com a nobreza, apesar dessas brigas, você vai ter o rei depois financiando esses caras. Literalmente, ele vai dar salário, vai dar uma mesadinha para eles, porque eles são parentes. A nobreza é geralmente parente do rei. A gente tem que lembrar que as ligações matrimoniais são muito fortes entre os nobres nessa época, tá? E aí eles vão servir como os burocratas, tá? Eles que vão ser ministros, secretários, fiscalizadores, tá? Tanto da igreja quanto dos nobres, tá? E isso é fundamental porque a nobreza e o próprio rei já pensavam que a burguesia poderia se revoltar contra eles, querer tomar o poder deles, porque ela estava forte, né, cara? Eles poderiam fazer isso. Então, vai haver esse ponto. Beleza, meus queridos? E aqui é só para vocês perceberem como é que vai funcionar essa relação, tá? Tá Estado absolutista porque a gente vai acabar falando sobre isso mais lá para frente, tá? Então você vai ter aqui, ó, estes pontos e esses benefícios, ok? Tá? Então, você vai ter os explorados e os que pagam impostos. Beleza? É um esqueminha bem simples, bem bobinho mesmo, mas que dá para você ter uma ideia do que vai se formar nesses estados nacionais. Beleza! E aí sim a gente começa a falar sobre a formação dos estados nacionais. Agora o negócio fica sério. Brincadeira, já estava sério. Pessoal, a gente vai ter aqui uma diferenciação. A primeira coisa que eu quero fazer, diferenciação entre Estado e nação. França, mas você está falando de Estados nacionais desde o começo da aula, agora você vai me diferenciar o negócio. É, porque tem diferença, tá? Estado e nação tem diferença, meus queridos, tá? E eles muitas vezes são trabalhados como sinônimos, eles são tratados como iguais e não são, tá? Eles não são iguais. França, e no vestibular? No vestibular, provavelmente porque eles misturam com sociologia, eles vão diferenciar, tá? A ideia de nação e Estado, tá? É muito diferenciada e tem que pensar bem nisso. Por isso que eu coloquei essa ideia aqui atrás, ó. Estado é uma realidade jurídica. Então, quando se fala de leis, de princípios básicos de organização dessa sociedade, você está pensando no Estado, tá? Quando eu vou falar de nação, eu estou falando de realidade sociológica. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o que é uma nação? Conceitos como povos, conceitos como cultura, tá? Essa é a ideia que eu quero que vocês percebam. Existe diferença. Porque no primeiro dia da UEM, eles podem cobrar, ou qualquer outro vestibular que for interdisciplinar, tá? Eles podem cobrar de vocês essa diferença. Esse daqui é um resumão do que é o Estado e uma nação, tá? Então, se você já pegar essa ideia, eu já estou feliz, tá? Eu já estou bem feliz. Porque você não vai cair na maioria das pegadinhas do vestibular aqui para vocês, tá? Eu já fico muito feliz. Mas é óbvio que a gente vai ampliar essa discussão. E nós vamos usar aqui o Weber, como dizia minha professora carioca. O Weber. Bom, meus queridos, uma ideia bem simples e que eu acho bem legal para vocês entenderem. O Estado ele é muito fechadinho na coisa dele. Ele é aquela parte burocrática. Eu acho que a palavra burocrática entra bacana aqui.
a ideia de burocracia, de organização do Estado, até para falar, né? A organização, as fronteiras e tudo mais, as leis que vão reger esse Estado. Eu acho que isso vale muito a pena para vocês, tá? Só que aqui tem uma definição de nação para vocês, que é o oposto, né? É o oposto não, mas uma ideia diferente de nação, tá? Que é de Estado, perdão. É uma comunidade humana estabelecida em um determinado território como uma unidade étnica, histórica, linguística, religiosa e ou econômica. E mesmo assim, pessoal, se a gente for pensar em nação brasileira, isso aqui já não bate, tá? Então, é muito interessante, não bate. Porque se você for pegar como uma unidade étnica, você já ferrou, aqui já não tem. Histórica, né? Você tem vários povos aqui no Brasil. E que questões linguísticas, então, muito maiores, tá? Religião, muito diferentes. Então, essa questão de nação, por exemplo, já não bateria. É difícil você definir uma questão de nação por essa ideia aqui, tá? Bate muito com esses conceitos, beleza? E aí, dentro dessa concepção de nação, e essa ideia de nacionalismo aqui me remete muito ao nazismo, tá? Eu coloquei aqui para vocês terem essa é uma definição, mas isso daqui me dá uma ideia de nazismo tão grande, vocês não têm noção, tá? Bom, e aí nessa definição o Estado seria o setor administrativo, que é a burocracia que eu falei para vocês, tá? Bom, e aí como eu disse para vocês, essa definição tem muitos furos, né? Como eu já tentei explicar aí atrás, tá? E aí, essa fala aqui do Weber, eu coloquei aí, mas eu tenho certeza que vocês já viram, estão vendo com o Raul, já viram com o Emerson, aí em outros momentos, essas definições. Eu estou apenas apurando um pouco para a gente ter uma base para falar do que é esse Estado Nacional dentro da Europa nesse modernismo, nesse começo de modernidade. Até porque o conceito de nação, tá? Ele vai ser muito forte no século XIX, tá? Esse estabelecimento aqui com a ideia de romantismo, com aqueles conceitos da literatura, tá? Que são bem complicados. Então, essa ideia de nação talvez ela não bata com algumas coisas que eu vou falar dos Estados Nacionais, porque os Estados Nacionais eles estariam mais ligados a essa definição aqui, ó, a de Estados, a formação de uma estrutura administrativa, beleza? Então eu coloquei aqui o do Weber apenas como uma forma de vocês perceberem que tem muito furo nessa questão de nação, tudo bem? Beleza. E aí, nós temos o bom e velho Maquiavel, que é importantíssimo para esses estados nacionais que a gente vai estudar. Tá? O Maquiavel ele fala bastante, tá, sobre os estados nacionais. Ele é o pensador mais importante aí que a gente tem para falar de estados nacionais. Eu estou lendo aqui, para dar uma melhorada nessa parte da filosofia para falar para vocês, porque o Maquiavel ele vai demandar uma boa parcela de tempo. Quando eu for falar de renascimento, de absolutismo, eu vou falar dele, tá? Porque o Maquiavel ele é o pai da política moderna. Ele é o cara que vai utilizar a política moderna para explicar as coisas, tá? Então, o Maquiavel aqui me interessa principalmente porque ele vai mudar, ele vai substituir conceitos que a gente tinha visto lá na Grécia, tá? Conceitos muito importantes lá na Grécia. Quais que eram? Civitas, polis e res publica. Esses conceitos que a gente estudou, seja na Grécia ou em Roma, ele dava, tá, uma ideia de uma cidade, de uma polis, de um império pequeno, não pequeno, mas de uma administração menor. O Maquiavel ele vai tirar essa ideia, porque ele trabalha muito com os textos da antiguidade, né? E ele vai dizer o seguinte: você vai ter uma organização mais complexa. A cidadania vai passar a ser uma coisa mais complexa,
tá? Você não vai ter mais aquele ponto apenas de quem é dono de terra. Você vai ter conceitos ali de centralização política na mão de um homem só. Então, o Maquiavel, ele acaba sendo o cara que modifica essas ideias. Então, não posso mais dizer que o cidadão é aquele que mora na cidade. Porra, eu tenho um império, eu tenho um lugar maior. Então, principalmente quando você vai falar da Itália, que o Maquiavel escreve, as cidades elas estavam separadas, então ele queria unificação. Então eu não posso ter essa ideia. Então vamos modificar esses conceitos, tá? Mas eu já estou me prolongando demais, desculpa. É que Maquiavel é muito bacana, tá? E só para avisar, essa frase não é dele, tá? Essa frase não foi ele que falou. Só para avisar, tá? Bom, mas a piada é boa. Beleza, meus queridos. E para terminar essa brincadeira, e que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, o Estado para Weber é aquele aparato administrativo para prestar serviços públicos e o monopólio legítimo da força. Isso aqui caiu numa questão inteira. Darwin usou essa ideia de monopólio legítimo da força como sendo a polícia, tá? Que é onde o Estado pode utilizar para segurar as pontas aí da sociedade. Beleza? Então, meus queridos, isso aqui é uma definição bem simples, bem fácil e não vou me prolongar mais. Certo? Meus queridos, e entrando agora na nossa ideia, tá? Estados nacionais medievais, tá? Nós vamos ter, obviamente, uma mudança naquela estrutura da Baixa Idade Média, porque você vai acabar com o sistema feudal. Acabar com o sistema feudal, lembrando, né? Porque você vai ter a busca dessa centralização, principalmente pelas necessidades dessa burguesia, como eu disse para vocês. Isso aqui é chovendo molhado, tá, pessoal? Vocês já viram isso daqui. A gente já falou sobre essa ideia. Então, a única coisa que eu quero que vocês guardem é essa transformação na Idade Média, na Baixa Idade Média. Por isso que eu estou dizendo, a gente está transitando entre a Baixa Idade Média e a modernidade. Porque eu acabei de falar do Maquiavel, que é um cara que vai ser um autor do Renascimento, que já é modernidade, que vai ser um pensador absolutista e já é modernidade. Ele nasceu já no período moderno da história. Você vai ter aqui, ó, o exército permanente, tá? O declínio daquela cavalaria, como eu já disse para vocês, tá? E esses pontos aqui é só chovendo molhado, pessoal. É só coisas que a gente já citou. Eu só coloquei aí porque tem uma galera que gosta de ver, né? Então que é uma outra aula, né? Que eu estabeleci, eu só fiz uma continuação aí. Bom, meus queridos, e esses dois pontos aqui, ó, vou até marcar, ó. Aquela galera que gosta de grifar, grifa aí, ó. Justiça e tributação são pontos fundamentais para você criar os estados nacionais, que é a ideia de estado que a gente estava discutindo ali atrás. Beleza? Então você vai ter uma racionalização do estado, razão, uso de razão mesmo. Por isso que você deixa as leis consuetudinárias que eram bárbaras para trás. Vamos começar a usar a lei escrita. Então, o conceito de leis, moeda, vocês vão perceber isso quando eu for falar dos exemplos, pessoal. Leis, moedas, tributações, tá? Exércitos nacionais, tudo isso vai ser ponto fundamental dentro da formação desses estados. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Se ficou qualquer dúvida, me procura, por favor. Não fiquem com dúvida, beleza? Então era isso. Agora vão lá e arrebenta nos exercícios. Boa semana, fiquem com Deus, cuidado, juízo e lavem as mãozinhas. Tchau. Por que você não paga?